Irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura de hoje nos fala sobre o mandamento do amor ao próximo. No mês de novembro, um dos próximos, ou próximo que toca muito o nosso coração, que nos faz sentirmos muitas saudades e queremos fazer algo por esse próximo, é as pessoas que nós amamos, aquelas que já faleceram. Uma das maneiras, o padre dizia em uma homilia há pouco tempo atrás, uma das maneiras que nós temos de ajudar, de fazer algo por aqueles que faleceram e nós amamos, é através das indulgências. É um assunto relativamente complexo, mas muito bonito, muito interessante, de grande valor. O que significa a indulgência? Quando nós cometemos um pecado, o pecado tem duas consequências em nós. O pecado causa duas penas. Ele causa uma pena eterna. A pena eterna significa a nossa separação da nossa comunhão com Deus. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela não habitará com Deus. Ela não viverá com Deus. O pecado traz uma consequência mortal, uma consequência eterna. Ele rompe a nossa comunhão com Deus. Quando nós nos confessamos, Deus, Ele perdoa esse pecado. Quando nós confessamos, a culpa do pecado, ela é perdoada. Mas continua dentro de cada um de nós uma pena temporal. O que é a pena temporal? O pecado traz vícios a nós. O pecado traz consequências à nossa vida diária. Uma pessoa que peca tem uma tendência muito grande de voltar a pecar. A culpa foi perdoada, mas a consequência do pecado continua dentro de nós. Quando nós falamos nas indulgências, é o meio que a igreja administra, é o meio que a igreja tem para que as penas do pecado sejam purificadas do coração daqueles que já faleceram e do coração de cada um de nós. Entre nós que somos cristãos, nós que somos católicos, existe uma comunhão muito grande que nós chamamos comunhão dos santos, entre aqueles que estão no céu, aqueles que estão na terra, aqueles que estão no purgatório. Nós nos comunicamos. O bem de uma pessoa que está no céu, ele pode atingir a pessoa que está no purgatório e pode atingir a cada um de nós que está na terra. Por isso, o que é indulgência? A indulgência é você oferecer os méritos dos santos, aquilo que está no tesouro da igreja, pelas pessoas que estão no purgatório, ou pelas pessoas, ou por cada um de nós que ainda estamos na terra. Padre, gostaria de refletir com vocês o que nós precisamos fazer para receber indulgências de uma forma especial nesse mês de novembro. Nós podemos receber indulgências de uma forma geral, em alguns momentos do ano, em algumas circunstâncias, mas nós vamos refletir especificamente a partir do mês de novembro. Normalmente, existem 3 condições para nós recebermos as indulgências, que elas são fixas, e existe uma 4ª condição que ela muda um pouco dependendo da circunstância do ano. Quais são as 3 condições que são fixas, que não mudam? A primeira delas é a confissão. Uma pessoa, para receber indulgência por alguém que nós amamos, precisa estar em estado de graça, precisa se confessar. Qual que é a segunda condição? A segunda condição é a comunhão. Precisa receber a Eucaristia, precisa receber a comunhão. A terceira condição é rezar pelo Papa. Rezar pelo Papa, normalmente uma oração que seja feita na igreja, pode ser no mínimo um Pai Nosso, uma Ave Maria, o Creio, talvez o Glória, rezar na intenção do Papa. E aí nós temos a 4ª maneira, ou o 4º pedido que a igreja faz, que ela muda de período para período. Existe uma indulgência que a igreja concede no mês de novembro, principalmente relativa ao cemitério. E estas indulgências que são oferecidas em relação ao cemitério, normalmente elas são adquiridas. Nós a conquistamos entre o dia 1º e o dia 8 do mês de novembro. Desde o ano passado, porque nós temos a pandemia,
a igreja resolveu estender esse período para todo o mês de novembro. E estas indulgências, diferente daquilo que acontece durante o ano, ela pode ser oferecida apenas pelas pessoas que já faleceram. Normalmente, durante o ano, nós podemos oferecer por nós mesmos ou por um falecido. A indulgência do mês de novembro, ela pode ser oferecida apenas por alguém que já faleceu, por uma pessoa que está no purgatório. Padre, posso oferecer uma indulgência para quem está perdido, para quem está no inferno? Não. Padre, eu posso oferecer uma indulgência para quem está no céu? Não, quem está no céu não precisa. Padre, como que eu vou saber onde que a pessoa está? Como nós não sabemos, nós oferecemos a indulgência. Se não for necessário, se ela já estiver na glória de Deus, louvado seja Deus, nós, pela sabedoria de Deus, acreditamos que essa indulgência será oferecida para outra pessoa. A igreja ensina que no mês de novembro nós podemos oferecer 8 indulgências. Então, normalmente nós poderíamos pegar os 8 primeiros dias de novembro e oferecer 8 indulgências. Então, essas 8 indulgências, elas podem ser divididas durante o mês todo. Na prática, como que isso acontece? Padre, então você vai pegar um calendário, vai escolher 8 datas. Padre, eu preciso me confessar 8 vezes? Em cada um dos dias que eu vou receber indulgência, eu preciso me confessar? Não precisa. O importante é que você se confesse nesse mês de novembro, se confesse nesse período que você vai receber a indulgência. Então, é como se nós tivéssemos uma escada. Para subir uma escada, nós temos degraus. O primeiro deles é a confissão. Então, quem quer receber a indulgência, primeira coisa, fazer uma boa confissão. Se você não cometer um pecado mortal, não precisa se confessar de novo. Pode ser uma confissão e aí você pode passar o mês todo. Se de repente comete um pecado mortal, não está em estado de graça, precisa se confessar novamente. Então, nós temos a confissão. Por exemplo, se vocês querem oferecer uma indulgência amanhã por uma pessoa que faleceu ou até no dia de hoje, e aí nós precisamos ir para a segunda condição. Segunda condição é comunhão. Precisa receber a Eucaristia. Confessou, recebeu a Eucaristia, e aí nós vamos para a terceira, rezar pelo Papa. Pode rezar pelo Papa aqui na igreja, pode rezar pelo Papa no cemitério. E a quarta condição é a visita ao cemitério. Então você vai visitar um cemitério. Aqui em Macau nós não temos grandes dificuldades, o cemitério é perto de onde nós estamos. Então você vai visitar um cemitério, e lá no cemitério, a igreja, ela é mãe, não tinha como ser mais simples. Ela diz que a oração pode ser até uma oração mental. Então você vai fazer uma oração mental por aquele que já faleceu. Se quiser ir no céu também, no cemitério também rezar pelo Papa, pode. Mas lá no cemitério você vai cumprir essa quarta exigência. Lá no cemitério vai rezar por esta pessoa que já faleceu. Pode rezar o terço, pode rezar a via sacra, pode fazer uma oração mental, pode fazer a oração que você quiser, desde que seja na intenção desta pessoa que já morreu. Então, qual que é a sugestão do padre? Você vai pegar o calendário, vai escolher dia 4, já está confessado, recebe a comunhão, reza pelo Papa e depois reza por uma pessoa que você deseja, uma indulgência por dia, dia 4 por aquela pessoa. Depois vai no dia 7, escolhe outra pessoa, se já está confessado, não precisa confessar de novo, e aí vai lá, comunhão, reza pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, se quiser também um Creio, rezou pelo Papa, e aí depois lá no cemitério vai e reza por aquela outra pessoa que já faleceu. E aí você, no segundo dia, nesse caso dia 7, já rezou por mais uma pessoa. E aí depois escolhe outro dia, de maneira consecutiva, durante o mês todo, pode ser rezado por até 8 pessoas. Então é uma graça muito grande. Eu, por exemplo, vou rezar por pessoas da minha família. Vou pegar uma indulgência, vou oferecer por uma alma do purgatório que ninguém reza. Nós chamamos de almas abandonadas. Então, nós acreditamos no poder misericordioso de Deus. E Deus, ele disse, Jesus é Deus. Jesus disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aquilo que você ligar na terra é ligado no céu.
E a igreja nos ensina: a indulgência é uma graça, é uma possibilidade, é algo real. Então vamos pedir nesse mês de novembro para rezarmos pelos falecidos e não só rezarmos, para oferecermos indulgências por estas almas. O padre encerra dizendo assim: a igreja diz que no mês de novembro a indulgência é plenária. A indulgência plenária é uma indulgência total. A pessoa, ela é purificada de toda a consequência da pena temporal. Algo que ela não foi purificada aqui na terra, ela vai ser purificada pelos méritos dos santos, pelo tesouro da igreja. Ela será purificada se ela estiver no purgatório e, com a graça de Deus, irá para o céu. Então, que nós nos esforcemos, que nós rezemos e, de uma forma também muito profunda, queremos agradecer a Deus por uma graça tão grande.